Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horário vocês estão me assistindo, mas bom, eu me chamo João Presente da Alvi, faço Engenharia Elétrica na UFES, curso atualmente o sexto período, e hoje eu e minha parceira Milene Alves, também do sexto período da Engenharia Elétrica UFES, estaremos apresentando um pouco para vocês sobre os amplificadores diferenciais e o que eles podem trazer de vantagem e podem ser aplicados nos circuitos em que a gente está acostumado a ver, ainda mais na disciplina de Eletrônica Básica 2. Bom, primeiramente eu gostaria de destacar alguns pontos em relação a ele. A gente tem esse circuito aqui que ele possui alguns estágios, dos quais eu já comentei no vídeo passado, que era sobre amplificadores simplificados. Se você não chegou a ver, eu sugiro que você dê uma passada lá antes para poder entender esse circuito por inteiro. Enfim, sem mais enrolação, sem mais delongas, eu vou partir para o que interessa nesse vídeo. A gente tem aqui um modelo bem simples, eu vou dar um pouquinho de zoom para vocês enxergarem, de amplificador diferencial, em que consiste na excitação de duas entradas e com isso um controle de corrente. Nessa região aqui a gente tem inclusive uma fonte de corrente constante, e aí nela a gente tem um valor de corrente que passa por aqui, e esse valor, né, nesse ramo aqui, é simplesmente a soma dessas duas correntes aqui, que são dadas pelas excitações respectivamente das entradas e as excitações aqui acima. Nesse caso, a fonte de 20 volts e a queda de tensão que a gente tem nesses resistores, que vocês podem não estar vendo agora, mas são de 10k ohm, cada um deles. Pois bem, esse circuito é muito simples. Ele funciona para te dar um ganho diferencial, evidentemente. Ele evita ganhos comuns, ou seja, sinais comuns entre as entradas, e consequentemente dá ganho diferencial maior. Para que isso? Para a gente obter uma amplificação maior já aqui na saída. Esse é o intuito do circuito. E é um amplificador feito de transistores, basicamente TBJs, né, transistores de junção bipolar, e a gente obtém um ganho lá embaixo no circuito, lá na saída. Enfim, esse circuito aqui de amplificador diferencial, a gente consegue controlar a corrente que passa nesse ramo e nesse ramo aqui. Vocês podem ver que ele tem um formato bem simétrico. Isso aí favorece para a descida de correntes iguais, justamente nesses dois ramos, e darem essa soma nesse ramo aqui da fonte de corrente constante. Nesse caso, a gente tem algumas possibilidades para que ele tenha uma distorção e uma assimetria decorrendo dessa corrente que está sendo aplicada na base dos transistores, devido a, nesse caso aqui desse circuito, a fonte que a gente está utilizando para alimentar essas bases é muito pequenininha, 1 microvolt pico, ou seja, ela não vai influenciar nas tensões. Aqui eu já estava simulando antes, mas eu vou simular novamente para vocês observarem. Simulando aqui, se vocês repararem esse valor de tensão esse valor de tensão, vocês podem reparar que o circuito está totalmente simétrico. Não existe nenhum decaimento de corrente para um dos lados ou de tensão para um dos lados. É o que a gente pode observar no circuito simétrico. Caso a gente queira causar uma assimetria no circuito, favorecendo para o ganho de tensão em um dos lados, basta a gente injetar uma corrente maior, no caso, em alguma das entradas. Por exemplo, se eu injeto uma corrente maior na entrada deste TBJ aqui, consequentemente, o que a gente vai ter com correntes maiores, esse lado aqui é uma corrente maior, e como teoricamente é simétrico, a gente precisa do mesmo valor aqui, então a gente vai ter uma diminuição de corrente deste lado. Só que aí que está o pulo do gato. Aqui neste ponto, a gente vai ter uma tensão maior do que a tensão neste ponto aqui. E aí, o que a gente pode observar é o seguinte: por conta dessa queda de tensão aqui, uma corrente maior vai, no caso, nos dizer que uma queda de tensão maior vai ocorrer nesse ponto. Ou seja, uma tensão menor, consequentemente por conta dessa injeção de corrente maior aqui. Enquanto desse lado a gente vai obter uma tensão maior. E é assim que a gente consegue amplificar cada vez mais os nossos circuitos. Bom, tendo isso em vista, eu vou partir agora para a apresentação do restante do circuito. Vou dar uma relembrada para vocês com relação ao restante do circuito que foi apresentado também no último vídeo, tá?
Então aqui a gente tem um segundo ramo de amplificador diferencial justamente para dar um ganho de amplificação ainda maior para o circuito, né? Mesmo princípio de funcionamento, aqui a gente tem ainda uma questão de fonte de corrente também. Enfim, seguindo, a gente tem primeiro um ramo de seguidor emissor, basicamente, que serve para quê? A gente consegue fazer ajuste de impedâncias sem que essa impedância influencie, a impedância desses amplificadores influencie no restante do circuito, propagando esse ganho deles. Tendo isso em vista, a gente tem esse resistor aqui que faz um controle de corrente, nesse caso para esse transistor aqui receber. É bem simplesinho. E agora a gente tem um estágio mais complexo, além do estágio do push-pull que fica para o final, evidentemente. Mas nesse estágio aqui, a gente tem o que a gente chama de emissor comum. Esse estágio serve simplesmente para fazer um abaixamento não, né? Mas serve para abaixar a tensão nesse ponto aqui e nesse ponto aqui. São os pontos das bases dos transistores. A gente precisa de uma tensão 0 volts nesse caso, onde a gente pode inclusive curto-circuitar aqui, né? Fazer esse fio. Porque a tensão é a mesma e não vai mudar nada, 0 volts, enfim. Nesse caso, nós temos 0,6 aqui em cima e menos 0,6 aqui. Esse menos 0,6 a gente consegue obter ele muito em função desse potenciômetro aqui, que a gente ajustou no caso para esse valor de 37,6% de 20K. Nesse caso, a gente utiliza ele para fazer o controle dessa tensão que vai estar ligando na base aqui do transistor, chaveando ele no caso. E aqui desse lado a gente consegue fazer também o controle dessa tensão com esse abaixador de tensão. Se vocês reparem agora no valor que a tensão se encontra aqui. Olha. E a gente consegue simplesmente abaixar ela de maneira bem significativa, o que é muito interessante. E além disso, a gente também consegue uma outra vantagem com relação a esse ramo, que é o ramo emissor comum. Então, assim, ele propõe também um pequeno ganho com relação a esse resistor e esse potenciômetro, nesse caso, e esse potenciômetro também, em que o valor desse resistor aqui, desse potenciômetro, dividido pelo valor deste potenciômetro, vai nos propiciar também mais um ganho para além do que a gente possui no restante do circuito. Bom, seguindo agora para o estágio final de push-pull, basicamente a gente tem esse estágio e ele segue para a finaleira aqui para fazer a análise do osciloscópio, no caso. E a gente pode reparar, aí a gente tem uma entrada de 1 microvolt e tem uma saída de aproximadamente 20 milivolts pico, ou seja, 10 mili, né? Pico a pico, conforme a gente tem observado aqui. Você pode reparar, essas duas entradas estão faseadas nesse momento, né? Mas se você mudar as escalas, elas não ficam. Então a gente obtém 10 milivolts aqui, 1 micro aqui. Eu vou fazer algo melhor ainda para vocês. Eu vou mudar a cor da saída aqui, que vai facilitar na hora de ver essa diferença. Ok, retorna, pronto. E agora sim, elas estão faseadas. Mas se vocês repararem, se eu desfasear elas, se eu aumentar aqui a tensão, no caso, a escala da tensão, vocês podem ver que elas estão aí juntinhas em fase. E aqui agora, né, 1 microvolt e 10 milivolt, a gente obteve um ganho de aproximadamente 10K. Agora a Milene vai falar um pouco mais para vocês com relação à parte de aplicações e funcionamento do circuito também. E aí ela preparou algo bem interessante para falar para nós agora. Com você, Milene. Existem vários tipos de amplificadores diferenciais, dependendo dos componentes utilizados e das especificações desejadas. Os mais comuns são os amplificadores de transistores bipolares, os TBJs, e os amplificadores de MOSFET. Cada tipo tem sua própria vantagem e desvantagem, tudo isso a depender da aplicação. Os amplificadores de transistores bipolares, os TBJs, são conhecidos pela sua resposta linear e pela capacidade de operar em altas frequências. Eles tendem a ter uma impedância de entrada mais baixa, quando comparada ao do MOSFET, e são frequentemente usados em aplicações que é necessário ter uma precisão muito grande e uma estabilidade também.
Por outro lado, os amplificadores de MOSFET eles apresentam uma impedância de entrada extremamente alta, o que os torna ideais para aplicações que requerem mínima interação com o sinal de entrada. Além disso, os MOSFET consomem menos corrente de modo de espera, tornando uma escolha mais eficiente em termos de energia em algumas aplicações. Agora eu vou citar alguns exemplos de aplicações. Primeiro, sistemas de áudio, que é usado para amplificar sinais de áudio enquanto eles rejeitam ruídos e interferências desnecessárias em equipamentos médicos, como, por exemplo, o eletrocardiograma, onde é vital isolar e amplificar o sinal biológico, né, que costuma ser um sinal bem pequeno. Em comunicações também, para amplificar sinais de comunicação em ambientes ruidosos ou em aplicações de alta frequência. Circuitos integrados também, como blocos de construção em chips complexos, ajudando a processar sinais de forma eficaz. Concluindo o nosso trabalho, os amplificadores diferenciais eles desempenham um papel muito importante no mundo da eletrônica, permitindo que os engenheiros amplifiquem sinais específicos em meio a ruído e interferências, seja através de transistores ou de MOSFETs. Esses dispositivos oferecem soluções para uma vasta gama de aplicações, tornando-se um componente fundamental em muitos dos dispositivos que a gente utiliza no nosso dia a dia. E é isso. Perfeito, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenham gostado. E aproveita.